Olá, já parou para pensar numa fé que enxerga todas as religiões como se fossem capítulos de um mesmo livro? Pois é, hoje a gente vai dar um mergulho na fé Bahá'í, que é uma das religiões mais novas do mundo, mas que traz uma mensagem super forte de unidade, muito conectada com o nosso tempo. Vamos juntos nessa para descobrir as origens, que foram bem dramáticas, as crenças principais e como tudo isso aparece na vida de quem segue essa fé. Olha só, a ideia central, o coração da fé Bahá'í é a de que a humanidade chegou num ponto de virada. A grande missão que ela propõe é trabalhar pela unificação, tanto orgânica quanto espiritual, de toda a raça humana. É ver todo mundo, de todos os povos, como parte de uma única e grande família global. Para a gente entender bem essa fé, a gente precisa voltar no tempo, lá para a Pérsia do século XIX. E olha, a origem dela não foi nada pacífica. Pelo contrário, foi uma história marcada por muita perseguição, pelo martírio de milhares de pessoas e pelo exílio de suas figuras mais importantes. Vamos refazer essa linha do tempo. Tudo começa em 1844, com um jovem comerciante que se apresenta como Obab, que significa a porta. Ele anuncia que uma nova era está começando e que um mensageiro divino ainda maior que ele estava para chegar. A mensagem dele ganha uma força incrível, mas, claro, atrai uma oposição violenta que acaba levando à sua execução pública em 1850. Um dos seus seguidores mais importantes, Bahá'u'lláh, acaba sendo preso. E é no exílio, em 1863, que ele revela ser aquela figura prometida pelo Bab, dando início, de fato, à fé Bahá'í como a gente conhece hoje. A revelação de Bahá'u'lláh não acontece num templo, num lugar sagrado tradicional. Acontece no lugar mais improvável possível, numa masmorra escura em Teherã, conhecida como Poço Negro. Foi ali, acorrentado, no meio de um sofrimento que a gente nem consegue imaginar, que ele conta ter recebido a certeza da sua missão divina, como prometido por todas as religiões. Sabe, para evitar as divisões que acabaram fragmentando tantas religiões depois que seus fundadores se foram, Bahá'u'lláh criou um mecanismo único, o convênio. É basicamente uma linha de sucessão bem definida. Ele passou a liderança para o seu filho, Abdu'l-Bahá, que passou para o neto, Shoghi Effendi. E por fim foi instituída a Casa Universal de Justiça, que é um conselho eleito que guia a comunidade no mundo inteiro até hoje. Essa estrutura toda é vista como a grande garantia da unidade da fé. Ok, agora vamos sair um pouco da história para entrar na arquitetura das ideias, na teologia. Como é que a fé Bahá'í entende Deus e a relação dele com a gente, com a humanidade? A chave para entender isso está num conceito chamado revelação progressiva. A concepção de Deus aqui é a de um ser único, transcendente e que, na sua essência, a gente não consegue conhecer. É como se a nossa mente fosse pequena demais para abarcar a realidade dele. Mas, por outro lado, a gente pode conhecer os atributos de Deus, como o amor, a justiça, e isso acontece através dos seus mensageiros. E é aí que entram as manifestações de Deus. Eles não são vistos como encarnações de Deus, mas sim como educadores divinos. Pensa neles como espelhos perfeitos que refletem a luz do sol para a gente. Figuras como Abraão, Moisés, Jesus, Maomé e, nesta era, Bahá'u'lláh teriam essa função: trazer os ensinamentos de Deus de uma forma que a humanidade consiga entender em cada época. Essa tabela aqui resume muito bem o coração da teologia Bahá'í, a tal da revelação progressiva. Em vez de colocar as religiões como rivais, a fé Bahá'í enxerga todas elas como estágios, como se fossem capítulos de uma única história divina educando a humanidade. Moisés trouxe a lei, Cristo ensinou sobre o amor incondicional, Maomé uniu as tribos numa comunidade de fé e agora Bahá'u'lláh viria com a mensagem de unidade para o planeta inteiro. Cada profeta com a mensagem certa para o seu tempo. Então, o ponto crucial é este: a religião não é vista como algo estático, parado no tempo. Ela evolui, se adapta para atender às necessidades da humanidade, que também está sempre se desenvolvendo. A verdade religiosa vai se revelando aos poucos, que nem um professor que vai adaptando as aulas conforme os alunos vão amadurecendo, sabe? Bom, agora que a gente entendeu essa base, vamos focar no pilar que sustenta todos os outros ensinamentos sociais da fé Bahá'í: o princípio da unidade. Bahá'u'lláh usou uma analogia muito poderosa. Ele comparou a humanidade a um corpo. Pensa só, assim como as diferentes células, tecidos e órgãos trabalham juntos para manter o corpo todo saudável, os diferentes povos e nações do mundo precisam cooperar para o bem-estar do planeta. Se uma parte do corpo adoece, o corpo inteiro sente. A lógica é a mesma. E esse princípio de unidade não é só uma ideia bonita, abstrata. Ele se desdobra em ensinamentos sociais que, para a época, eram revolucionários. Por exemplo, a igualdade absoluta entre homens e mulheres, que são comparadas às duas asas de um pássaro. As duas precisam ser fortes e iguais para o pássaro voar.
A harmonia entre ciência e religião, que não são vistas como inimigas, mas como duas formas de conhecer a verdade, e também a importância de cada um buscar a verdade por si mesmo e da educação para todo mundo como a base de uma sociedade justa. Ok, já vimos a história, a teologia, mas e na prática? Como é a vida de um Bahá'í no dia a dia? Vamos dar uma olhada nas práticas que moldam a rotina espiritual e a vida em comunidade. Um ponto que chama muito atenção é a ausência de um clero. Não tem padre, pastor, sacerdote, nada disso. A responsabilidade pela vida espiritual é de cada um. A adoração não se resume a rituais, ela se expressa tanto na oração individual quanto no serviço prático à comunidade. A vida devocional de um Bahá'í é marcada pela oração obrigatória diária. Depois dos 15 anos, cada pessoa escolhe uma de 3 orações especiais para recitar todo dia. É um momento de conversa pessoal com Deus, feito individualmente e voltado para o santuário de Bahá'u'lláh, em Israel, que é o local do seu último exílio. Antes da oração, há um ato simples de purificação, que é lavar o rosto e as mãos. Outra prática central é o jejum anual de 19 dias, que acontece um pouco antes do Ano Novo Bahá'í. Nesse período, os fiéis não comem nem bebem nada do nascer ao pôr do sol. O objetivo é mais de renovação espiritual, de meditação. Mas olha, é importante notar que existem isenções bem claras para proteger a saúde, como para quem está doente, viajando, crianças, idosos e mulheres grávidas ou amamentando. A base da vida comunitária é a chamada Festa de 19 Dias. Ela acontece uma vez a cada mês do calendário Bahá'í e tem sempre 3 partes. Começa com um momento de orações e leituras. Depois, vai para uma parte administrativa, onde a comunidade conversa sobre seus assuntos, seus projetos. E termina com uma parte social, de confraternização, para fortalecer os laços de amizade e união. Para a gente fechar, vamos examinar como a comunidade Bahá'í se organiza e qual é a visão dela para o futuro da civilização no mundo todo. O jeito como os Bahá'ís se organizam talvez seja uma de suas características mais diferentes. Já imaginou uma eleição sem candidato, sem campanha política, sem ninguém pedindo voto? É assim que funciona. Os membros da comunidade simplesmente votam em segredo naquelas pessoas que eles acreditam ter as melhores qualidades espirituais e a capacidade para servir. O foco não é o poder, mas o serviço humilde. E essa eleição acontece em 3 níveis. Nas cidades, são eleitas as assembleias espirituais locais. Em cada país, a Assembleia Espiritual Nacional. E, a cada 5 anos, os membros de todas as Assembleias Nacionais do mundo se juntam para eleger a Casa Universal de Justiça, que é o órgão máximo que governa a comunidade Bahá'í no planeta. A visão de futuro ganha uma forma bem concreta no conceito da Casa de Adoração, ou Mashrikul Adhkar. Não é só um templo para orar. O projeto ideal é que cada casa de adoração seja o centro de um complexo de instituições de serviço social, como hospitais, escolas, lares para idosos, simbolizando que a adoração a Deus e o serviço à humanidade são 2 coisas que não se separam. No fim das contas, a fé Bahá'í acredita que a paz mundial não é só um sonho, um ideal, mas uma etapa inevitável no amadurecimento da humanidade. E essa paz, segundo os escritos, vai ser construída em cima da justiça social e de um sistema de governança global federado que consiga unir as nações sem apagar a riqueza e a diversidade cultural de cada povo. E